Olá, ao começar mais um ano, queremos começar um novo hábito. É uma nova semana, um novo mês e queremos iniciar uma nova tradição. Nós temos recebido muitas mensagens de muitas pessoas ao redor do mundo que têm acompanhado o nosso ministério e a nossa família. Queremos agradecer a todos pelas palavras de ânimo que nos enviam e de encorajamento espiritual, mas temos sentido que não temos conseguido responder a todas essas mensagens. Isso nos tem preocupado e temos buscado encontrar uma maneira de atender mais a essas pessoas, porque uma boa pergunta merece uma boa resposta e nós não queremos deixar ninguém sem respostas. Então, fomos à busca de respostas. Como encontrar uma solução para isto? E surgiu a ideia, com oração e com alguma investigação, de gravarmos as mensagens e as respostas em áudio, logo ou vídeo. Logo, isso permitiria responder a mais pessoas em menos tempo e talvez assim consigamos atender a toda a gente. E foi assim que nasceu o diálogo. Portanto, a partir de 2017, nós vamos começar todas as semanas a ter uma sessão de diálogo. Serão 52 sessões de diálogo, mais ou menos, ao longo do ano, e tencionamos responder a todas as pessoas que nos têm escrito. Então, vamos avançar, vamos a isto. Vamos então à busca de respostas. A primeira mensagem que eu tenho aqui é uma mensagem que vem de Cabo Verde. Interessantemente, é uma mensagem que vem da primeira igreja adventista onde eu frequentei. Era a igreja da cidade da Praia, onde os meus pais foram professores na missão. E é uma mensagem simples, mas que pede um vídeo de encorajamento para a igreja. Mostra alguns exemplos de pessoas que já enviaram esses vídeos e, então, pessoas de várias partes do mundo que têm enviado. É bom o povo de Deus estar nesta comunicação uns com os outros e nós queríamos já ter feito isso no sábado passado, mas vamos fazer para este sábado, para a igreja do Platô. Vamos enviar então para a igreja central da Praia o nosso vídeo em família, porque este momento de diálogo não é só para mim, ele será um momento de diálogo familiar, por vezes será a Sara aqui, outras vezes mesmo nós com os nossos filhos, e é um momento em que vamos partilhar e interagir e ir em busca de respostas. Bom, tenho aqui mais algumas perguntas. Antes de irmos às perguntas, eu queria ir a algumas mensagens de encorajamento que nós recebemos. Eu tenho aqui uma mensagem de Angola, por exemplo. Nós recebemos muitas mensagens de Angola. Um grande abraço aos irmãos que nos acompanham a partir de Angola. E diz assim esta mensagem. Nem imagina quão bem as suas mensagens me têm feito. E me senti muito mal ao ouvir as coisas que por vezes dizem, não é? Que estão dizendo. Diz, por favor, pastor, não desanime. O seu ministério tem sido uma grande bênção aqui em Angola que o senhor nem imagina. No caso, o nosso ministério, porque não é um ministério só meu, e é um ministério familiar. E depois termina com uma frase interessante. O mesmo sol que derrete a vela endurece o barro, ou a vela ou a manteiga, uma imagem, uma ilustração muito conhecida. Uma outra mensagem de encorajamento que temos aqui vem de um pouco mais de perto, vem da Flórida. É o casal Santos. Esta última mensagem foi a Filipa. Nós não vamos dar muitos dados porque não queremos invadir a privacidade das pessoas, só o suficiente para as pessoas identificarem, mas ao verem a pergunta as pessoas vão saber que esta é a sua mensagem também. Esta também é uma mensagem de encorajamento e antes de irmos às perguntas eu queria que nós também passássemos por elas. E diz assim, queria dizer-lhe que em 2011 eu tive contacto pela primeira vez com os vídeos da Guerra dos Sentidos, os 5 sentidos, e desde esse dia abandonei completamente, e depois descreve vários hábitos, a televisão, algumas músicas que amava. Nunca mais perdi o meu tempo, nem contaminei a minha mente com esse junk, esse lixo, não é? Além de me ter tornado uma adventista e de me ter batizado. Então, como este é um tempo de agradecer, estou aqui para isso. Deus abençoe o vosso ministério e continue transformando vidas pelo poder de Deus. Diz o seu ministério, mas volto a lembrar, este é um ministério
conjunto. Obrigado ao Casal Santos por esta mensagem e eu vou então passar às perguntas. A primeira pergunta que eu tenho aqui, nós queremos uma por uma ir respondendo a todas as perguntas, porque uma boa pergunta merece uma boa resposta. Esta primeira pergunta vem de Angola e é o irmão Silva e diz o seguinte: eu sei que o irmão é muito ocupado, mas em curtas palavras podia dar-nos a sua opinião. Como está a ver o progresso da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Deus está reavivando a sua igreja ou nem por isso? Vai com algumas perguntas a seguir. Deus ainda está a trabalhar na organização ou só nos membros em individual? Como está a ver os temas de estudo da lição? E depois agradece imenso e gostaria de ter o nosso parecer. Esta é uma pergunta que já entra no campo espiritual, então antes de irmos em busca das respostas para esta pergunta, eu gostaria que fizéssemos uma oração, visto que vamos abrir a Palavra de Deus e vamos também estar a tentar receber essa inspiração da parte de Deus para ter a resposta correta. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, neste momento eu quero vir à Tua presença, no nome de Jesus. Eu quero agradecer a possibilidade que temos, através da tecnologia, de estar em contacto com o mundo, o Teu povo, a Tua Igreja, ao redor desta terra. Quero neste momento pedir a inspiração do Teu Espírito Santo para nos dar as palavras certas, as colocações certas e o entendimento certo para compreendermos as respostas que Tu nos queres dar. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. A resposta a esta pergunta, ela já vem descrita logo na base daquilo que o próprio Jesus falou. E nós, como cristãos, seguimos essa mensagem. Jesus começa logo em Mateus 24 a falar sobre vários fatores que têm a ver com os eventos finais, com a escatologia, as últimas coisas que vão acontecer. Depois passa à exortação à vigilância e entramos no capítulo 25. Nós sabemos que quando a Bíblia foi escrita não havia divisão de capítulos, então conseguimos entender que é uma sequência. No capítulo 25, entre o 24 e o 25, temos várias parábolas. No capítulo 24 temos a parábola dos 2 servos, depois no capítulo 25 entramos com a parábola das 10 virgens, depois temos a parábola dos talentos, enfim, e depois uma descrição do julgamento às nações que Jesus vai dar. As parábolas que aqui estão descritas, elas têm uma compreensão escatológica. A parábola das 10 virgens nos fala da necessidade, são virgens, portanto representam a igreja pura, são 10, representam uma igreja plena, com base nos mandamentos de Deus, mas depois nos mostram que nem todos, apesar da sua sinceridade, estão no foco daquilo que devem. E que o foco deveria ser confirmar o azeite ou o óleo, como queiramos dizer, das suas lâmpadas, para ver como está a luz do seu testemunho. Ora, se nós recuarmos um pouco no tempo, quando o pastor Ted Wilson entrou na presidência da Conferência Geral, eu acredito que, levado por Deus para essa posição, uma das primeiras coisas que ele fez foi trazer um mote, reavivamento e reforma. E com esse mote, eu creio que não foi só uma ideia do pastor Ted Wilson e da sua equipa, mas eu acredito que foi uma inspiração de Deus para o momento certo, para a história da igreja, um momento em que a igreja deveria começar a checar as suas lâmpadas, já deveria estar a fazer isso há mais tempo, mas verificar o azeite das suas lâmpadas e buscar o reavivamento e reforma, buscar voltar aos marcos antigos, buscar voltar àquilo que sempre foi a identidade da igreja adventista. Então, eu acredito que este é o momento profético em que estamos. Acredito que Deus continua a cuidar do seu povo. Acredito que Ele tem enviado mensagens de reavivamento e reforma como nunca. Há uma citação no livro Primeiros Escritos que eu creio que nos pode ajudar a entender este tema. O livro Primeiros Escritos fala interessantemente sobre os últimos eventos. E se formos à página 269 e 270,
nós vamos encontrar algumas afirmações que nos ajudam a entender o que se passa. Fala sobre a sacudidura, mas nos dá um cenário um pouco antes da sacudidura em si. Diz assim, página 269, estou a ler a meio da página, quando começa a secção A Sacudidura. Vi alguns com forte fé e clamores agonizantes a lutar com Deus. O seu rosto estava pálido e apresentava sinais de profunda ansiedade que exprimia a sua luta íntima. Firmeza e grande fervor estampavam-se no rosto. Grandes gotas de suor lhes caíam da fronte. De quando em quando se lhes iluminava o semblante com os sinais da aprovação divina e novamente o mesmo aspecto severo, grave e ansioso lhes voltava. Anjos maus se juntavam em redor, projetando trevas sobre eles para excluir Jesus da sua vista e para que os seus olhos se volvessem para as trevas que os cercavam e assim fossem levados a duvidar de Deus e murmurar contra Ele. A sua única segurança consistia em conservar os olhos voltados para cima. Anjos de Deus tinham o encargo de velar sobre o seu povo e enquanto a atmosfera empestada de anjos maus pesava sobre os que estavam ansiosos, os anjos celestiais continuamente agitavam as asas sobre eles a fim de dissipar as densas trevas. Enquanto os que assim oravam prosseguiam com os seus ansiosos clamores, por vezes lhes vinha um raio de luz procedente de Jesus para lhes reanimar o coração e iluminar o rosto. Alguns, vi eu, não participavam dessa agonia e lutas, pareciam indiferentes e descuidosos, não se opunham às trevas que os rodeavam e estas os envolviam semelhantes a uma nuvem densa. Os anjos de Deus deixavam estes e iam em auxílio dos que se afligiam e oravam. Vi anjos de Deus apressarem-se para assistir a todos os que lutavam com as suas forças todas a fim de resistir aos anjos maus e procuravam auxílio clamando a Deus com insistência. Os anjos de Deus, porém, abandonavam os que não faziam esforços para conseguir auxílio e eu os perdia de vista. E depois ela diz assim: perguntei o significado ou a significação da sacudidura que eu via e foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. Depois ela diz que isto produziria uma mudança no que a receberia e uma resistência, diz assim, alguns não suportarão esse testemunho direto, levantar-se-ão contra ele e isto é o que determinará a sacudidura entre o povo de Deus. Este texto nos ajuda a entender o cenário. O que antecede a sacudidura, o que antecede essa crise agonizante que nós vemos é o testemunho da testemunha verdadeira. É a mensagem de reavivamento e reforma que está neste momento a ser enviada à igreja. A igreja tem recebido mensagens e pregações como nunca, chamando a atenção para aquilo que é a sua identidade e para o regresso, o voltar àquilo que é a sua identidade, quanto à música, quanto ao vestuário, quanto à alimentação, quanto a todas as formas de estar. Alguns estão a dar ouvidos e a deixar que o Espírito Santo opere nas suas vidas. Outros estão a resistir e isto está a criar uma polarização, dois grupos dentro da igreja, dois partidos que se desenvolvem. Isso se vê em todas as atividades da igreja e isso vai culminar numa sacudidura e numa polarização desses dois grupos até termos trigo e joio e as decisões finais. A partir daqui vão sempre formar-se e definir-se cada vez mais dois grupos dentro da igreja. Isto está na base do momento em que estamos e assim vamos entender porque é que temos tanta apostasia por um lado, mas ao mesmo tempo uma apuração tão forte do Espírito Santo em prol das pessoas e da igreja. Portanto, nós temos apostasia na igreja, mas não uma apostasia da igreja. O Espírito de Profecia nos diz claramente que Deus, quando se reúne na Conferência Geral com delegados de todo o mundo, ele se manifesta e ali se manifesta a voz de Deus. E nós vimos isto ainda mesmo na última Conferência Geral, como Deus zelou por aquilo que é a identidade da sua igreja. Então, irmão Silva, eu acredito que Deus está a operar o reavivamento e reforma na igreja como um todo, embora isso não atinja todas as pessoas, porque vamos ter trigo e joio, vamos ter dois grupos, e então Deus não está a trabalhar apenas com indivíduos ou membros individuais, Ele está a trabalhar
com a instituição, com a Igreja, apesar de todos os problemas que ela possa estar a enfrentar e apesar de ter apostasia a miná-la por todo lado. Isto só consolida que esta realmente é a Igreja de Deus, a menina dos olhos dele, e que ele ainda não abandonou. Ele não abandona o seu povo por causa da apostasia. Ele tem o seu limite. E também chegará o limite para nós, como chegou para o povo de Israel, e Deus operará e tomará as rédeas na sua mão e concluirá esta obra. Então, cada um de nós só tem que se preocupar em estar realmente no lugar certo. Como disse o pastor Ted Wilson, não podemos ir atrás de ninguém, seja pastor, seja líder, temos que ir atrás daquilo que Deus tem dado como identidade ao seu povo e temos que ir atrás daquilo que Deus tem dito na sua palavra, através da Bíblia, Antigo e Novo Testamento e do Espírito de Profecia. Esta outra mensagem, na realidade, recebemos já de várias pessoas. Ela tem a ver com um post de Facebook, um post de um vídeo que foi colocado no Facebook e que fala sobre o período que nós tivemos em BH. E nós recebemos várias mensagens de várias pessoas pedindo para comentarmos alguma coisa no post. Nós, por norma, não entramos em debates de Facebook ou na internet, mas eu não quero deixar as pessoas que pediram algum comentário sem ter uma resposta. Uma boa pergunta merece uma boa resposta. Então, vamos em busca das respostas para esta pergunta também. Eu acho que o melhor é testemunhar o que realmente aconteceu na primeira pessoa, nada melhor do que a pessoa que esteve presente, e temos várias pessoas que estiveram presentes. Nós chegámos a ter ali um grupo de 15 missionários a trabalhar connosco. Não estou a falar das pessoas que vinham e que apoiavam, ou até de muitos curiosos que se envolveram com o projeto, mas estou a falar das pessoas que estiveram realmente com o projeto. BH foi para nós, na realidade, como que um treino missionário, foi um tempo que Deus nos deu para estar ali em Belo Horizonte. Nós estávamos nos Estados Unidos, tínhamos saído de Portugal, nós fomos a um encontro da ASI, a Associação de Empresários Adventistas. Portanto, é uma instituição estabelecida, reconhecida pela Igreja, reconhecida pela Conferência Geral, e nesse encontro o orador convidado, o orador principal era o pastor David. Foi ali que nasceu o convite para ir para o Brasil dirigir uma rede de televisão. Portanto, nós nunca tínhamos conhecido esse pastor, foi através desse encontro de cariz institucional que nós conhecemos o seu trabalho. O meu cunhado falou sobre o assunto e nós vimos que era a resposta para aquilo que estávamos a orar. Eu tenho aqui as passagens das primeiras viagens que foram feitas para o Brasil. Eu tenho aqui, por exemplo, esta foi uma saída de Miami e tenho aqui dois tramos dessa viagem, 20 de maio de 2004. Isso não teve nada a ver com TV Terceiro Anjo, não se falava nada de TV Terceiro Anjo, que é um ministério que tem estado a desenvolver um trabalho que eu acho que é bem feito, mas do qual nós não fazemos parte e não temos... Aliás, se vocês repararem, não há nenhum vídeo meu sequer na TV Terceiro Anjo. Portanto, nós não fazemos parte desse ministério, não se falava sequer nesse ministério. Na altura, o nome da televisão era Advir, que era uma versão de língua portuguesa do que havia a advenir na língua espanhola. E longe de se pensar, eu só soube pela primeira vez sobre a questão da TV Terceiro Anjo em 2010, eu creio, se não estou em erro, quando entraram em contacto comigo porque queriam usar o logotipo, aquele logotipo que eu tinha desenhado para a rede Advir, que é o mesmo logo que usa a TV Terceiro Anjo. Portanto, são pontos em comuns, sim. O vídeo fala algumas coisas sobre a irmã Maísa. Eu só conheci a irmã Maísa lá para 2009, creio. Foi um pouco antes mesmo, se não foi já mesmo 2010, um pouco antes de sairmos do Brasil para voltarmos para Portugal. Nem nunca tinha ouvido, nem nos Estados Unidos, nem no Brasil, falar sobre essa irmã, e conheci através de um irmão de São Paulo. Eu estava a pregar na região e estava em casa desse irmão, e a irmã Maísa veio pregar à igreja desse irmão. E foi quando nós nos conhecemos pessoalmente. Portanto, não houve nenhuma interação antes de irmos para o Brasil.
A primeira coisa que foi feita assim que foi aceito este desafio de ir para o Brasil, e este desafio englobava muitas coisas, não era só ir e produzir conteúdo. Havia que fazer trâmites de preparar todo um projeto de raiz, toda a documentação, equipamentos de transmissão, contactos com redes de televisão, andámos pelo Rio, por São Paulo, analisando licenças, a questão de Brasília para acabar toda a tramitação da licença de transmissão nacional, a primeira licença de canal aberto adventista no Brasil, e tudo isto estava realmente a ser um desafio, não é? E a primeira coisa que foi feita, fomos até Las Vegas, à feira que há ali das televisões, onde também se encontram as televisões adventistas, e nós tivemos um encontro com 3 líderes da TV Novo Tempo, anunciando a nossa intenção de vir para o Brasil e o nosso desejo de retransmitir o sinal da Novo Tempo em canal aberto, e não havia nada desse espírito de competição, foi tudo num bom espírito. Quanto mais televisões houver a trabalharem, a seara é tão grande, quanto mais tivermos de produtoras de vídeo, redes de televisão adventistas, desde que estejam alinhadas com a identidade, com a mensagem, com a doutrina, quanto mais tivermos disso, melhor. Não há espaço para competição num campo tão vasto e tão necessário de obreiros. Então nós logo apresentámos isso, foi aceito e viemos para o Brasil para retransmitir primeiramente o sinal da TV Novo Tempo em canal aberto e depois produzir a nossa programação e pô-la também no ar e alternar. Eu me lembro-me quando foi feita a proposta da verba, eu até achei um pouco ofensiva e disse: não se preocupem com isso, nós vamos sustentar-nos com o nosso próprio dinheiro da nossa empresa que tínhamos ainda em Portugal e trabalhámos virtualmente com vários clientes, e invistam o vosso capital em pagar o que há de licença e equipamentos e todas essas coisas, e nós colocámos apenas 2 condições. Eu pedi que fosse providenciada uma casa para a minha família ficar e um veículo para nós nos deslocarmos no Brasil. Em meados de 2004 eu vim para o Brasil e no final de 2004 a Sara veio porque estava grávida do Davi, e eu lembro-me que em relação às 2 condições que tinha colocado, quando fomos ao morro onde estava a antena e embaixo do qual estava a casa, era uma casa simples, mas bem aprumada, e eu estava todo contente ali, e o intermediário entre as pessoas que estavam a vender o canal e as pessoas que estavam a comprar, ele me perguntou: e então, e onde é que vocês vão morar? Eu disse: não, nós vamos morar aqui mesmo. Ele olhou assim para nós e riu-se, e eu perguntei: mas há algum problema? Ele disse assim: vocês podem até morar aqui, mas só vão morar aqui 2 dias, porque este é um dos morros mais perigosos, talvez o segundo morro mais perigoso de Belo Horizonte. Assim que vocês morarem aqui, quando você sair para trabalhar, ao chegar a casa tem a esposa violada, o equipamento roubado e os filhos mortos. Então, você é que sabe, mas você não pode ficar aqui. Aí eu achei aquilo estranho, nós não tínhamos pensado em nada desses detalhes, e aí surgiu então uma outra das pessoas que estava a intermediar em negociação com os equipamentos e tudo mais. Ele disse: olha, eu moro num retiro, é um condomínio fechado, e eu tenho um amigo que tem ali uma casa que está fechada. Se vocês quiserem ficar ali enquanto encontram casa, então eu vou colocar essa casa à disposição. E nós fomos. Depois acabámos por nos instalar-nos em Vespasiano, onde acabámos por ficar 2 anos. A nossa segunda condição era um carro, que faria parte do acordo, mas também quando chegámos não havia esse carro, e eu me deparei com uma situação. Tinha um projeto para fazer acontecer, estava num país desconhecido, não conhecia praticamente ninguém. A primeira vez que eu tive algum contacto com uma igreja no Brasil foi na Igreja Central de Belo Horizonte. Eu fui assistir ao ensaio do Coral Jovem, mas eu não conhecia ninguém. Foi a primeira vez que conheci algumas pessoas, e estava ali com um pastor que tinha estudado em Belo Horizonte e que me tinha sido apresentado
e que não era brasileiro, e foi ele que me apresentou ali na Igreja Central. Então, ao não haver um carro e ao ter que resolver essas coisas, sabendo que não conhecíamos o lugar, não conhecíamos ninguém e que poderia haver lugares perigosos para ir, e começando a ter uma agenda de pregação também para realizar, começámos a orar para que Deus nos trouxesse uma solução. E foi quando aconteceu uma história maravilhosa, porque um dia eu chamei um táxi através de um número que me tinha sido dado por esse tal pastor, mas a pessoa que atendeu a chamada não quis fazer o serviço. Só que alguém ao lado ouviu, um outro taxista que estava na praça, e disse: eu faço. E esse taxista veio e foi o grande apoio enviado por Deus, porque foi um homem absolutamente disponível, que esteve connosco em todos os momentos, quando eu precisava ir pregar à noite, numa reunião de oração, e chegar tarde, ir a um morro, fosse um morro alto, fosse o Alto Vera Cruz, fosse onde fosse, ou quando eu precisava sair de manhã para uma madrugada com Deus, e pregar em algum lugar, alguma coisa, o que fosse preciso. Este homem esteve sempre disponível. Estávamos ali num desafio muito grande, com todo um equipamento caríssimo de transmissão e retransmissão, mas nós tínhamos zero de produção. Utilizávamos os nossos próprios computadores, mas eu não estou a queixar-me disso. Para mim isso era uma maravilha. Nós estávamos contentes, havia entre nós um espírito realmente missionário, e era interessante. Íamos para reuniões com grandes magnatas. Eu me lembro que fui a uma reunião no Rio, e depois fomos ao São Paulo, com uma grande rede de televisão, por causa de uma antena que se estava a negociar. Fomos num dos lugares mais caros, estivemos inclusive na Avenida Paulista e tudo mais, mas nós no bolso não tínhamos quase nada. Chegámos a estar às vezes sem receber capital durante vários meses, 5 meses sem receber capital. E o que foi interessante é que nós desenvolvemos ali uma experiência muito grande e muito boa com Deus, e havia uma filosofia clara, e isso eu queria deixar. Primeiro, a nossa filosofia era nunca pedir nenhum tipo de doação ou oferta. Portanto, não há nenhum documento que possa ser apresentado onde esteja isso, porque isso era para honra e glória de Deus, a sua manifestação e a sua apresentação. Segundo, não há nenhum documento, nenhuma pregação, nem nenhum escrito de desânimo ou desespero buscando dízimos ou dizendo às pessoas que estava correto pegarem no seu dízimo e apresentarem. Eu, quando penso neste período de Belo Horizonte, eu entendo que por vezes nós queremos abraçar alguma missão e entrar logo, mas não vemos o que o Senhor vê. E quando nós recebemos esse convite, estávamos entusiasmados. Hoje, olhando para trás, eu vejo que para Deus era um momento de treino e preparação, onde havia muito para aprender, onde estávamos muito aquém da compreensão do ministério que Ele tinha para nós. E desde esse tempo em que fui muito contente dirigir a rede de televisão ali, até depois a me tornar um pregador e um evangelista leigo, até depois ir fazer teologia e me tornar um pastor, havia todo um caminho que eu nunca pensei que se fosse desenvolver, mas que o Senhor sabia e que Ele traçou esse trajeto. As pessoas às vezes, ou por desconhecimento, ou por falta de dados ou documentos, elas correm o risco de entrar pelo campo do erro ou da mentira e dizer alguma coisa que não corresponde aos factos, e então achamos que é sempre bom, e isso é um desafio que fazemos a todos, que sempre, quando as pessoas fazem afirmações, que elas apresentem os documentos daquilo que estão a dizer e comprovem o que estão a dizer, e que não seja só uma afirmação gratuita. E assim chegamos ao fim da nossa primeira sessão de diálogo de 2017 e queremos concluir com algo que queremos fazer todas as semanas. Queremos, a cada semana, deixar um versículo para memorizar. Queremos deixar um versículo da semana. E para esta semana eu gostaria de vos convidar
a abrir as vossas Bíblias no livro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, onde temos a passagem bíblica, o texto bíblico para esta semana. O desafio é, a cada semana, memorizar um versículo bíblico. E eu queria agora entrar no texto para memorizar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esta é a parte que eu quero destacar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Que Deus possa abençoar a cada um durante esta semana e, se Deus quiser, na próxima semana cá estaremos para mais um diálogo, porque uma boa pergunta requer uma boa resposta e nós gostamos de ir em busca de respostas. Até para a semana, se Deus quiser.